Estamos na página 23 do livro 2 do curso de História da Igreja. Estamos falando do período do governo do imperador Antonino Pio. Esse período é um período difícil para a igreja, porque a perseguição já durava 51 anos, que é o período que nós estamos estudando, no ano 150. E agora nós vamos estudar o surgimento, né, de mais um herege desse período. Nós já estudamos sobre o gnosticismo, que já era comum, infelizmente, desenvolveu-se muito. Um dos motivos, eu falei para vocês, os gnósticos se diziam cristãos, né? Era um grupo de seguidores de Jesus, assim se diziam, que eles afirmavam que durante a perseguição, você negar Jesus e comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sacrificar os ídolos e comer daquelas coisas, não tinha problema nenhum. Então, com isso, as igrejas deles não eram destruídas, elas sobreviviam normalmente, ok? Então, um dos que vai surgir entre os gnósticos é um que ele é conhecido como Marcion de Sinope, ano 150 da era cristã. Marcion era gnóstico, e como todo gnóstico, afirmava que este mundo foi criado por uma divindade má. Bom, lembre-se, os gnósticos falavam isso por quê? Eles diziam, esse mundo é mau, esse mundo tem muito problema, ele não pode ter sido criado por uma divindade boa. Né? Eles ensinavam isso. Prossegue o comentário. Essa divindade, na visão gnóstica, seria o Deus dos judeus, que aparece no Antigo Testamento. Este seria diferente do Pai que enviou Jesus. Em suma, os gnósticos ensinavam isso. Tá bom? Marcion foi o primeiro a sugerir um cânon sagrado das Escrituras do Novo Testamento. Olha só, irmãos, um ponto importante aqui para explicar a vocês. Até esse período, olha, o ano 150, João havia morrido mais ou menos há 50 anos. E não aconteceu assim, por exemplo, de João, como último apóstolo, falar o seguinte, olha, vamos juntar aqui as epístolas e os evangelhos, e agora vamos aqui definir um cânon sagrado junto com esse livro de Apocalipse, e vamos formar um cânon sagrado. Não, isso não aconteceu. Não. A igreja continuava sob perseguição. Então, naquele período, ninguém pensou nisso. E podemos dizer que essa foi uma tarefa realmente que Deus deixou para a igreja, que ele iria guiar, como nesse período os cristãos vão estar fazendo uso mais de uns livros e menos de outros, até que os outros vão sendo descartados. Então, eu vejo também como herege ele ser o primeiro a sugerir, olha, o cânon sagrado é esse. Só esses livros aqui são inspirados por Deus. Como eu disse, cerca de 50 anos depois da morte de João. O comentário prossegue. Este cânon possuía 11 livros, sendo o Evangelho de Lucas e 10 epístolas do apóstolo Paulo. E o Evangelho de Lucas, ele foi fazendo alterações, irmãos, para tentar desvincular o Novo Testamento do Antigo Testamento. Olha só esse exemplo que eu vou mostrar para vocês. O comentário prossegue, né? Marcion fez alterações no Evangelho de Lucas. Tertuliano é um homem que ele viverá no ano 210, mais ou menos, ou seja, 60 anos à frente de Marcion. Então ele é uma testemunha próxima, tá, ok? E descreve o que Marcion fez com o Evangelho de Lucas. Ele diz, expurgou do Evangelho de Lucas todas as coisas que se opunham ao seu ponto de vista, mas manteve todas as que estavam em acordo com a sua opinião. Ou seja, ele, além de descartar, por exemplo, o Evangelho de João, né, o Evangelho de Marcos, que os historiadores já falavam tanto no Evangelho de Marcos, mas não, ele pegou só o Evangelho de Lucas e teve a audácia de extrair partes desse Evangelho. Tá bom?
Então eu coloquei aí um exemplo de perversão do texto de Marcião. Eu coloquei Lucas, o texto da nossa Bíblia, está assim, olha. E ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Bom, na versão de Marcial. Disse-lhe Jesus, honestos e tardos de coração, para crerdes em tudo que eu disse. Ou seja, por que eles tiraram os profetas? Porque lembravam o Antigo Testamento. E os gnósticos, eles tinham surgido, né, com essa ideia de que o Deus do Antigo Testamento, ele não era o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, ele não era o Pai que enviou Jesus. Na verdade, eles começaram com a história absurda, né, que pode até se tornar um antissemitismo, de que o Deus dos judeus, o Deus do Antigo Testamento, seria um Deus mau, e os judeus estavam envolvidos com esse Deus mau, e o Pai que enviou Jesus é o Deus do bem para salvar o mundo daqueles enganos, né, do Deus do mal. Ou seja, uma interpretação fantasiosa e horrível, né? Porque nós sabemos que o Deus do Antigo Testamento, ele é o mesmo Deus do Novo Testamento. Né? Só que ele não podia tolerar determinadas impiedades dos homens. E assim, ele puniu Israel de uma maneira que nós dizemos, no período da graça, os homens não são punidos até como no período de Israel. Mas por quê? Esse período da graça, de uma tolerância especial de Deus, é claro que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ele então gerou esse período de graça especial para a humanidade. Mas tudo isso é devido à justiça de Deus. Se Deus pune, é por causa da justiça dele. Não é por ele ser um Deus mau no Antigo Testamento e agora haver um Deus bom no Novo Testamento, que é o Pai. Mas era a mentira que eles pregavam. E lembre-se, como eu disse para vocês quando nós estudamos sobre o gnosticismo, isso estava espalhado. Esse Marcial, ele vai formar a igreja, ele vai organizar a igreja, ele vai ter seguidores. Tá bom? Com esse evangelho que comparava com os outros textos, todos viam que tinha sido tirado trecho, né? O comentário prossegue. Marcião era gnóstico e procurava separar o Messias Jesus das escrituras judaicas, ou ainda separar a divindade do Novo Testamento da divindade do Antigo Testamento. Prossegue. De onde vinha a audácia desse homem para perverter o Evangelho de Lucas? Sem contar a rejeição ao outro, né? Mas quando você pega um texto que a igreja estava tendo como um texto especial, assim como os judeus tinham o texto do Antigo Testamento como especial, um texto das profecias, imediatamente esses judeus que se organizaram no cristianismo, né, eles vão começar a ter textos especiais escritos pelos apóstolos ou os profetas do Novo Testamento. Ok? Então, o Evangelho de Lucas, e claro, o Evangelho de João, Marcos e Mateus, eles já eram citados. Bom, o comentário prossegue. De onde vem essa audácia? A resposta se encontra na perseguição do imperador, que é o imperador Antonino Pio, que obrigava eles a comer até do sacrifício feito ao demônio, e é claro que esses homens não poderiam sair dali no estado espiritual normal. Então a perseguição, a finalidade não era matar o cristão, a finalidade era perverter o cristianismo. Tanto que, olha, nós estamos no ano 150, nós teremos um pouco à frente, algumas décadas, um imperador chamado Décio, que ele vai falar assim, não mata os cristãos não, tortura eles, deixa eles presos, eu quero que eles reverenciem os deuses. Ou seja, ele queria gerar, no caso, cristãos pervertidos, cristãos que aceitavam aquela prática. Não queria só tirar a vida dos cristãos, ele queria gerar apóstatas. Essa era a finalidade dele. E aqui, com Marcião,
já está aqui um que, pelo jeito, sempre foi apóstata, né? Mas, vamos dizer, as coisas que ele prega, essa igreja enche. Provavelmente, quem são os cristãos que entram por essa igreja? Eram esses cristãos apóstatas. Porque a história conta, infelizmente, que eles, para não morrer, aceitavam essa prática. E depois ficavam num estado de consciência terrível, e claro, num estado espiritual horrível, que aí surgia uma heresia dessa. O que acontecia? Eles seguiam. Nós vemos isso nos dias atuais. Nós vemos pessoas pregando coisas absurdas, e aparece templos que eles constroem gigantescos, espalhados em vários lugares. Então, dessa época aqui, infelizmente, também aconteceu. Tá bom? Então, a resposta se encontra na perseguição do imperador e como os gnósticos se comportavam em relação a essa perseguição. Marcion era um pastor gnóstico em Roma, durante o governo do imperador Antonino Pio, em que vigorava a perseguição e obrigação de culto aos deuses pagãos. Os gnósticos, por sua vez, afirmavam não haver problema em sacrificar o demônio, nem mesmo comer das coisas sacrificadas. Durante a perseguição, os gnósticos afirmavam que tudo era permitido. Logo, sabemos de onde vinha a sua inspiração. Tá certo? Pois bem, então, esse homem, a história diz, irmãos, que ele vai, gerar filhas, né? Outras igrejas, né, que seguiam, que chamavam de um marcionismo, né? Aquele movimento dentro do gnosticismo. Era um movimento gnóstico, mas era uma igreja, ele chamava de uma igreja, ok? E ficou conhecido como marcionismo. E ele, com esse evangelho, tá bom? Todo pervertido, ele assim conseguiu gerar uma seita. E olha, esses gnósticos, nós podemos dizer que existem essas pessoas até hoje, porque assim como nós vamos encontrar na história uma igreja verdadeira fugindo da igreja católica, nós vamos encontrar gnósticos também fugindo da igreja católica. Por quê? Porque a igreja católica não tolerava isso. Nós vamos encontrar, vocês vão estudar comigo, um exemplo. No 1200, teve um grupo de gnósticos, né, que eles viviam em Albi, na região da França, chamada Albingenses. Eles viviam lá escondidos da igreja católica. A igreja católica descobriu, eles tinham até cidades construídas, porque era uma região que não estava no domínio católico, não estava no domínio do Sacro Império Romano Germânico. Quando a igreja católica tomou aquela região, né, recuperou aquela região, o que aconteceu? Esses gnósticos, né, que eles foram perseguidos e mortos pelos católicos. Né? E hoje eles se apresentam como vítimas de perseguição. Se você pesquisar na internet, você encontra exatamente gnósticos dando aula, e eles têm um canal lá com muitas pessoas assistindo, e eles falam muito desses albingenses, esses gnósticos albingenses, que eles falam foram mortos pelo cristianismo. Né? O cristianismo nos perseguiu, o cristianismo nos matou. Né? O que não é verdade, não era o cristianismo, era a igreja católica. E como nós podemos provar isso? A história mostra que junto dos gnósticos haviam também comunidades anabatistas que estavam vivendo fora do território do Sacro Império Romano Germânico. Quando esse território foi entregue, os gnósticos sofrem perseguição da igreja católica e os anabatistas também sofrem perseguição da igreja católica. Quem são os anabatistas? As igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido da igreja católica. Então nós encontramos eles sendo perseguidos, nesse exemplo que eu estou citando lá em 1200. Então essa seita gnóstica, ela vai continuar acompanhando o cristianismo, irmãos. E na verdade existe até hoje. E hoje ela é tida como uma vítima do cristianismo, quando na verdade é uma vítima do catolicismo. O comentário prossegue. Durante a perseguição, os gnósticos afirmavam que tudo era permitido. Logo sabemos de onde via a sua inspiração. Eu já tinha lido, então só confirmar essa leitura, tá ok?
Então esse Marcion, ele vai ser muito citado na história, né? Porque diversos escritores cristãos vão escrever contra ele. Nós vamos estudar agora alguns escritores todos falando contra esse falso profeta, mas também dizendo que, infelizmente, eles prosperavam. Lembrando, eles não eram perseguidos, né? Porque quando exigia que eles adorassem os deuses, eles adoravam normalmente.